Olá para você que acompanha a programação da Agência Brasil de Notícias. Eu sou Márcio Paz Barreto e mais uma vez estamos aqui com o podcast Papo Reto, direto do canal no YouTube da Agência Brasil de Notícias. Estamos transmitindo também pelo Instagram, pelo Facebook e também pelo nosso site Agência Brasil de Notícias. E se você quer participar com a gente, divulgar a sua ação, quer fazer uma denúncia, sugerir uma reportagem, você pode entrar em contato conosco. É só você mandar para o nosso WhatsApp a sua mensagem, o número é 994600627, 994600627, código da cidade é o 92 e você pode falar com a nossa produção da ABN Notícia. Então, quer participar também do podcast? Pode mandar mensagem através do Instagram, através do Facebook, YouTube, compartilhe e participe com a gente do nosso podcast. Nesta terça-feira, a gente recebe aqui a doutora Ilka Espírito Santo, ela que é médica, ginecologista, mastologista e obstetra, e vai falar com a gente sobre um tema muito importante. Estamos no mês de outubro e o mês de outubro é considerado o mês de conscientização e alerta para as mulheres e a sociedade como um todo sobre a importância da prevenção e o diagnóstico precoce sobre o câncer de mama. Doutora Ilka, seja sempre bem-vinda aqui ao nosso podcast Papo Reto. Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade para a gente divulgar o Outubro Rosa, falar um pouquinho sobre essa doença que afeta tantas mulheres no Brasil e no mundo. A senhora hoje é chefa do Serviço de Mastologia da Fundação SECOM e presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Amazonas. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre esse mês, o Outubro Rosa, esse trabalho incansável por parte da Fundação, por parte das instituições, por parte da sociedade como um todo, né, nesse problema que afeta principalmente as mulheres. O Outubro Rosa é um movimento mundial que já tem mais de 2 décadas e ele, desde o ano passado, tem sido um pouquinho diferente por conta da pandemia. Então a gente está fazendo muitas lives como essa, de orientação para os pacientes. A gente ficou um pouquinho capacitado de fazer grandes movimentos, mas o mais importante é levar informação à população, porque às vezes o desconhecimento pode atrapalhar esse diagnóstico. A gente entende que o medo é uma coisa que norteia muitas mulheres e elas têm medo de fazer esse diagnóstico também. Então é mais uma questão de orientação e de chamamento dessas mulheres para que elas se cuidem e que elas entendam que é muito importante que ela cuide de si, porque a mulher, ela, naturalmente, ela cuida do outro. Isso é uma coisa normal. A mulher, ela é mãe, ela é filha, ela é esposa, ela é profissional, ela é tia, e aí acaba que ela esquece muito das outras, de si em detrimento dos outros. Mas como você vai cuidar dos outros se você não está bem? Então é muito importante que ela tenha essa ideia de que ela precisa parar um dia ou 2, sei lá quanto tempo for necessário, para cuidar de si, para que ela esteja capacitada e bem, com saúde, para cuidar do outro. Doutora, a senhora falou que o grande ponto importante é a orientação. Sim. Né? O que a senhora acredita que falta hoje para que as mulheres fiquem mais orientadas, mais bem informadas sobre essa necessidade de ter um diagnóstico precoce? Eu acho assim, que a gente já caminhou, já avançou, elas têm um entendimento, muitas conhecem, entendem isso, mas a gente tem que desmistificar a doença. Claro, quando você faz um diagnóstico de câncer de mama, o seu primeiro pensamento, vou morrer. Assina o atestado, né? Mas não é assim. Hoje o câncer de mama... Já abala psicologicamente, sim, a pessoa, né? Muito. Hoje o câncer de mama é considerado como uma doença crônica. Quando eu digo isso é porque você tem muitos tratamentos a serem realizados para que essa mulher fique bem. Então é muito importante que ela entenda que ela não precisa ter medo do tratamento, né? Ela precisa encarar essa doença com clareza, com coragem, porque a mulher naturalmente ela é corajosa, e acreditar que aquele tratamento será eficaz. A gente busca isso constantemente dentro da Fundação, de encorajamento, né? Que elas encarem com alegria esse tratamento, porque esse é um tratamento autolimitado, tem um período específico para terminar, e depois que termina esse tratamento, essa mulher vai fazer somente um acompanhamento. E a partir dali, se ela estiver bem,
depois de 5 anos, ela tem alta da Fundação SECOM, que é um momento muito importante, muito bonito. Festejado. A gente tem o sino dourado, ela toca, todo mundo bate palmas. Até um momento muito bom para essa mulher que vivenciou essa doença, esse trauma. E é muito bom também para as mulheres que estão iniciando esse caminho, porque elas identificam nessa mulher a possibilidade de vivenciar isso daqui a 5 anos. Eu imagino que quando a senhora fala, a senhora já está quanto tempo lá na FSECOM? Tem que falar a verdade? 27 anos. Então já viu, já ouviu, sim, já sentiu, né, muitas emoções, já ouviu muitas histórias, viu guerreiras saindo de lá, né, vitoriosas. O que mais marcou para a senhora nesse período aí, doutora? Assim, primeiro, é muito complicado você ver uma paciente muito jovem ter um câncer de mama, mas também é muito gratificante ver essa mulher seguir. É muito gratificante ver uma mãe rodeada dos seus filhos, os filhos cuidando dessa mãe. Dando apoio, levando. Eu tenho muitos pacientes que os filhos vão, eu fico encantada de ver isso. Eu sempre digo que mãe é um ser supremo, né? E tem que ser muito bem cuidado. Então é muito bom ver isso, mas ao outro lado, essa semana mesmo, ontem, né? Eu atendi uma senhora já de 83 anos que a neta levou. Ela estava sem 83. Ela fez o tratamento, fez a cirurgia e nunca mais apareceu. E quem já trouxe essa paciente foi a neta. Aí eu falei, ué, por que você sumiu daqui a tantos anos, né? Aí a neta falou, os filhos não quiseram mais tratar ela. Aí acabou que eu que sou neta, disse, graças a Deus que ela tem uma neta. Deus foi tão generoso para ela que fez você trazê-la. Então a gente vai continuar tratando dela. Então isso me deixa triste. Quando um filho, um marido, né, um neto abandona a sua mulher, porque a mulher, ela é quem comanda, né, a vida, a casa, a família, num momento tão delicado. Mas em contrapartida, a grande maioria dá o apoio para essa mulher, sim, nesse momento difícil. Eu imagino que o psicológico, né, da paciente, o psicológico de toda a família fica extremamente abalado. Sim. Né? E existe um trabalho aí para se fazer em prol dessa pessoa que também precisa, né, olhar para o fundo do túnel e ver aquela luz, ver a luz, né? Que tem chance. Tem esperança. Porque quando você tem um diagnóstico de câncer de mama ou de qualquer outro tipo de câncer, não é só você que está doente, a sua família toda fica doente. Imagina. E a gente tem que dar esse apoio, não só para a mulher, mas para a família. Isso é muito importante. A gente lá na Fundação SECOM tem um grupo de psicologia muito atuante que dá esse apoio de serviço social, que trabalha junto com essas pacientes e seus familiares. É isso que eu ia perguntar, se na Fundação tem um nós trabalho não só para a paciente, mas para a família toda. Nós temos uma equipe multidisciplinar. Eu, quando eu falo do SECOM, eu falo com muito orgulho. A gente percebe nos seus olhos, né, que existe sentimento mesmo, pertencimento. Né? O SECOM para mim é minha casa, é meu referencial de vida. E assim, todo mundo que trabalha lá faz aquilo por muito amor. A gente tem muito amor pela fundação, pelas nossas pacientes, por tudo que elas representam, né? Porque cada paciente que está ali tem uma história. A gente tem que cuidar dessa história, fazer com que ela continue. Então, a gente faz um trabalho muito bom, tem uma equipe muito boa, nós temos fisioterapia, que tem um serviço excelente, de excelência, tem o serviço social, temos a psicologia, temos agora, que foi implantado, tem 2 anos, o serviço de enfermagem e navegação, que é a enfermeira, ela acompanha diariamente essas pacientes no momento do exame, no momento da consulta, da marcação de um exame, de uma consulta, e que isso facilita, às vezes, até o entendimento dela sobre esse processo de consulta, de exame, de marcação de cirurgia. Então, a gente realmente tem uma equipe funcionante dentro da Fundação SECOM. Maravilha, parabéns. Eu acompanhei um pouco, na época que eu estava na rua, fazendo reportagem ainda, o trabalho da Fundação SECOM. Eu lhe confesso que eu fiquei várias vezes emocionado com as histórias que eu ouvi, das vitórias que eu vi que aconteceram ali, né, de pacientes que realmente superaram muitas vezes essa doença, e realmente é um trabalho diário, né? Eu costumo dizer, e escrevi na época sobre isso, que é um dia após o outro, ou seja, você vive um dia de cada vez. Eu falo que a gente mata um leão por dia.
O duro é quando o IBAMA vem atrás. Mas a gente Mas esse leão tem que matar mesmo, né? Ele tem que matar. E assim, todo dia tem uma história, uma pessoa para a gente correr atrás, para a gente priorizar. E todos os pacientes lá são prioridade. E trabalhar na Fundação SECOM, eu falo que não é para fraco. Tem que ter um perfil. Verdade. E se você não tem esse perfil, não adianta, você não vai se enquadrar. E aí, quando você se enquadra, aí você se encontra e, de repente, é isso que você está falando, que você está vendo em mim, que você vai ver em todos os funcionários da Fundação SECOM. Sim. Essa vontade de tentar ajudar, porque aquele momento é como se fosse a última alternativa daquela paciente. A gente tem que tornar, não a última, mas a primeira. A primeira. Né? A primeira que vai iniciar um tratamento e que ela vai ficar bem. Esse é o pensamento da Fundação SECOM. Como é que funciona esse trabalho de abordagem de vocês, hein, doutora? Tipo, informa como é que é a causa da doença, o diagnóstico, o tratamento. Eu queria que a senhora desse essa orientação também para as pessoas. A gente tem lá, né? Essa paciente, como é que a paciente entra dentro da Fundação SECOM, né? Ela tem que ter alguma alteração por imagem de diagnóstico, ou já um diagnóstico firmado, ou um nódulo. Aí ela é atendida na triagem e aí ela é agendada para o serviço. E lá a gente vai começar essa investigação. No momento que a gente começa essa investigação, a gente já vai orientando essa paciente e a família daquilo que provavelmente ela vai ter que fazer. E a gente identifica nesse momento a família e o próprio paciente que precisa de um acompanhamento. Aí entra o serviço social, entra a psicologia, a enfermeira navegadora. E a gente vai orientando nesse momento até chegar o momento crucial, que é o início real do tratamento, seja ele através da quimioterapia, seja ele através da cirurgia. E aí, nesse período que ela vai ter que fazer a cirurgia, ela é acompanhada por esse serviço todo, a fisioterapia faz uma avaliação pré e pós-operatória, e a gente fica acompanhando essa família e o paciente. E depois de 5 anos, né, de tratamento, de acompanhamento, que ela está bem, sem nenhum problema, a gente resolve que é o momento dela ter alta. E aí a gente orienta, faz os exames todos que são necessários para essa alta oncológica, e aí é esse momento que é mágico. Aí a equipe médica vai com essa paciente até o sino, a gente toca esse sino, e ela recebe alta e é referenciada para fazer seu acompanhamento na rede básica de saúde. As altas, além de representar um momento importante para essa paciente, e para aquela paciente que está iniciando seu tratamento, ela representa, na verdade, vagas novas para outras pacientes que vão entrar dentro do sistema. Então, a gente, a gente fez até um levantamento de mais de 3 anos, em torno de 3 a 4 anos, nós já fizemos mais de 700 altas, ou seja, são 700 vagas criadas. Então, isso realmente é uma coisa muito boa para o serviço. A gente conseguiu diminuir o número... Em 3 anos? Em 3 anos. Mais de 700 pacientes foram considerados de alta da Fundação. E a gente orienta, elas ficam, mas eu vou sair daqui. Eu disse, não. Você vai vir aqui só me visitar, ver se está tudo bem, me contar as novidades, mas você não é mais paciente do SECOM. Porque a gente também entende que tem um misto quando se fala em SECOM, de medo, né, de estigma sobre isso. Então a gente tem que tentar tirar isso. O que causa essa doença, hein, doutora? A gente tem alguns fatores de risco, né? O câncer de mama é mais comum na mulher, não que o homem não possa ter. O homem tem uma incidência de 1,5%, mas a mulher realmente é que tem mais. O fato da mulher, a vida estressante que a gente tem... Tem pacientes do sexo masculino lá? Tem sim. É uma incidência muito pequena, em torno de 1,5% de todos os tumores diagnosticados. E o tratamento é igual, o diagnóstico é igual, não difere da mulher. E o fato de ser mulher, a mulher que não pratica exercício, que tem uma alimentação mais gordurosa, a mulher que se estressa mais, são mulheres mais suscetíveis a ter câncer de mama. E o câncer de mama é diferente do câncer de colo. O câncer de colo é uma doença evitável. O câncer de mama, infelizmente, não é. É hereditário o câncer de mama? Tem a parte genética, que é muito importante, é uma linha de pesquisa mundial dessa parte genética, como a Angelina Jolie, que fez a mastectomia redutora de risco, mesmo sem ter câncer, porque a mãe teve, a avó teve. Então, existe isso, a gente faz esse acompanhamento dessas pacientes lá no SECOM, que são pacientes considerados de alto risco, né?
E aí, essas pacientes, elas precisam entender que a gente não fala em prevenção. A gente fala em detecção precoce. Então, quanto mais precocemente a gente fizer esse diagnóstico, melhor será o tratamento dessa mulher, menos invasivo. Quando eu falo menos invasivo, eu não vou ter que oferecer a ela uma mastectomia, por exemplo. Eu posso oferecer a oportunidade de retirar só o tumor e ela permanecer com a sua mama. Talvez ela não precise nem fazer quimioterapia, somente a radioterapia. Ou seja, a qualidade de vida dessa mulher vai ser melhor. E a gente tem que pensar que após o diagnóstico de câncer de mama existe vida, existe qualidade de vida. A gente tem que dar essa qualidade de vida para essa mulher. Então a gente também faz reconstrução mamária na Fundação SECOM. Agora no Outubro Rosa nós realizamos um mutirão em conjunto com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Regional Amazonas, e recebemos a doação de 10 próteses da empresa Motiva para que a gente fizesse a reconstrução dessas pacientes em esquema de mutirão. Então 10 pacientes foram beneficiadas nesse momento no Outubro Rosa. E entender que após o tratamento tem vida, a gente tem que oferecer isso para os nossos pacientes. Existe um número muito grande de mulheres esperando por essa cirurgia de reconstrução de mama? Não tem. O que acontece com a reconstrução mamária? A mulher que vai fazer a reconstrução mamária tem várias técnicas. A que a gente mais utiliza é a colocação de prótese ou expansor. Então a gente pode fazer a reconstrução mamária, a gente chama de reconstrução imediata, no momento da cirurgia que a gente retira a mama, ou pode fazer a reconstrução mamária tardiamente, depois de um ano de terminado o tratamento. E quando você faz tardiamente, que é o que a gente faz mais comumente, essa paciente vai ter que provavelmente fazer pelo menos 2 cirurgias. E muitos pacientes no início até desejam, mas a grande maioria, não quero mais operar, não vou fazer. Então, no início até tem a vontade, mas uma boa parte delas desiste. Então é mais comum a gente fazer a reconstrução imediata, mas infelizmente não são todas as pacientes que têm. Por que elas desistem depois? Porque assim, a paciente que vai fazer a reconstrução tardia, ela vai ter que fazer, por exemplo, ela vai fazer com prótese. Ela vai ter que fazer 2 cirurgias ou 3 cirurgias. E aí, se ela trabalha, ela vai falar, vou ter que parar de trabalhar, se eu tenho um filho, eu vou parar de cuidar. E ela não quer ser paciente, não quer ser mais doente. Então, às vezes, a vontade não é tão grande, elas acabam absorvendo aquilo, né? Não é todo mundo, é claro. Gente, as mulheres mais velhas, as mais novas, elas têm mais dificuldade. E acaba que aquilo para elas não é tão mais relevante. Não é mais relevante. Elas enfrentaram aquilo bem. Então, tem um percentual que deseja, mas falar para você que existe uma fila, não existe. Existe uma fila de 50, 100 mulheres, não. Aí existe uma fila natural, porque a gente tem os dias certos para fazer essa cirurgia e tem as indicações também. Mas a gente opera toda semana, tem cirurgia com reconstrução. E a gravidez após o câncer de mama, doutora? O que os estudos dizem? Que não tem nenhuma contraindicação para a gravidez, muito pelo contrário, ela tem um impacto positivo nessa mulher. Não tem nenhum problema. O ideal é que a gente oriente essa mulher a engravidar, que ela que ela tenha essa gravidez depois de terminado pelo menos 2 anos do início do tratamento. Porque esses 2 primeiros anos após o tratamento é a fase que tem mais chance do câncer voltar, de recidivar. Então a gente pede para que ela espere 2 anos. Depois desses 2 anos... Isso foi alguma crença que criaram? Não, é porque assim, a proporção que a gente vai estudando mais, vai conhecendo, vai se aprofundando, vai aprofundando, as coisas vão mudando. Então, que era uma verdade, sei lá, 20 anos atrás, então vamos lá. Tipo tomar leite com manga. Pois é, minha avó falava isso. Por exemplo, o tratamento do câncer de mama se modificou e vem se modificando ao longo dos anos. Então, há 50 anos atrás, o único tratamento do câncer de mama era a retirada da mama. Hoje, a gente ainda faz muita cirurgia com retirada da mama, mas a gente consegue oferecer hoje também, graças a Deus, muitas vezes a cirurgia conservadora. A gente consegue associar uma cirurgia plástica a uma cirurgia oncológica, que no passado ninguém acreditava que isso era possível. Então, a medicina ela é dinâmica. Então, a gente tem mudado os nossos conceitos. Até porque a senhora falou que também tem paciente jovem, né? Sim, a gente tem muito paciente jovem que a gente tem que oferecer, a gente oferece, e às vezes os próprios pacientes recusam. Eu tenho pacientes que não quero. Eu disse, não, mas eu quero só operar. Não, mas eu não quero, doutora, eu não quero. Mas porque a gente entende, porque vai ter paciente, vai ter o pós-operatório, então a gente tem que entender isso também. Doutor, tome uma aguinha, tome um cafezinho, porque esse assunto aqui é um assunto bem relevante, as pessoas estão participando, eu peço que mandem perguntas,
através do nosso Instagram, @ABNNotícia, pode mandar pergunta também pelo nosso Facebook, pode mandar pergunta pelo YouTube, nosso canal, pode mandar pergunta do jeito que você quiser, até através do nosso WhatsApp. Então, um monte de pergunta aqui para a doutora Ilka para falar sobre esse assunto tão importante que é o cuidado, a prevenção, né, do câncer de mama. A gente está recebendo já algumas perguntas aqui e tem uma pergunta aqui chegando, doutora, falando assim, depois da mulher ter alta, quanto tempo demora para ela conseguir fazer a reconstrução da mama? Como funciona para as mulheres fazerem a reconstrução da mama? É a Luana que está mandando essa pergunta aqui para a gente. Na verdade, Luana, é assim. Depois de um ano de terminado o seu tratamento, que o mastologista e o oncologista definirem que você está capacitada a realizar a reconstrução mamária tardia, a gente orienta que essa paciente procure o cirurgião plástico da instituição. Ele vai identificar qual vai ser a melhor técnica para você realizar. É assim que funciona. As pacientes de alta, elas têm alta do serviço da mastologia, mas se elas desejarem no futuro fazer a reconstrução, elas são atendidas novamente, não mais pela mastologia, mas pela cirurgia plástica. Pronto, maravilha. Ó, Luana, vou dizer uma coisa para você e para vocês que estão acompanhando o podcast aqui, Papo Reto, hein? A doutora Ilka, ela tem conhecimento de causa. Não é à toa que ela está tantos anos lá na FCCOM cuidando das mulheres, cuidando dos pacientes. E sabe por que ela faz isso? Porque ela já sentiu na pele. Ela já vivenciou essa turbulência na vida de algumas pessoas, né, doutora? Como foi essa sua experiência? Olha, isso já tem 8 anos. Eu fiz um diagnóstico de um câncer de mama. Foi difícil. Foi muito difícil porque eu estava no meio de tantas coisas de trabalho, uma rotina de trabalho pesada. Mas como eu falei anteriormente, a gente tem que ter coragem. Claro que isso me abalou muito, eu acho que abalou até mais a minha família do que a mim mesma. E a senhora já trabalhava, né? Sim. Na área, já conhecia o procedimento. Os meus amigos e minha família ficaram muito assim, desesperados, cada um do seu jeito. E eu consegui naquele momento manter a calma, porque alguém tinha que ficar calmo, né? E aí eu imagino que o marido fica desesperado na hora, né? Meu marido ficou... Eu digo, não tem jeito. Então, dizem que a mulher é o sexo frágil, mas não é. Não é verdade. Não é verdade isso, não. Todo mundo desesperou e eu tive que manter a tranquilidade, até porque eu tenho uma mãe que tem uma certa idade e eu tinha que conversar com a minha mãe para dizer isso a ela. Então, se eu em algum momento balançasse, ela ia cair. Então, eu tinha que pensar na minha mãe. Então, para mim, o momento mais difícil foi... Disse, né? Ela sempre pensa no outro. Mulher é danada. E assim, o momento mais difícil foi conversar com a minha mãe. Falar para ela que eu ia fazer uma cirurgia, porque eu sabia que isso ia ter um impacto muito grande nela. Claro, ela ficou muito desesperada, como toda mãe, mas também percebeu que eu estava muito segura do que eu estava fazendo, do que eu ia fazer. E aí eu decidi naquele momento que eu ia fazer a mastectomia. Fiz a mastectomia bilateral e fui muito bem. Assim, eu não tive medo, na verdade, porque eu tinha muita segurança do que eu tinha que enfrentar. Eu estava muito segura do que teria que ser. E eu acho que tudo que de ruim acontece com a gente sempre tem um lado bom. Isso, para mim, foi bom porque eu consegui, não que eu não estivesse sempre identificando o que minhas pacientes sentiam, mas sentar do outro lado é muito bom, é um bom exercício para a gente que é profissional de saúde. Eu falo isso para os meus alunos na faculdade, que é muito fácil ser médico, difícil é ser paciente. Então, é muito difícil. Então, quando você se torna paciente, você consegue entender as angústias, as tristezas, os medos. E isso ajuda o médico, que se torna paciente, a olhar diferente para o seu paciente. Porque é muito cômodo o médico falar, olha, você faz isso, faz aquilo, e não entender como é esse universo. Então, para mim, foi um grande aprendizado. Eu acho que eu melhorei enquanto pessoa e, sem dúvida, melhorei enquanto profissional. E isso, eu tive coisas boas do procedimento, até do diagnóstico, porque o diagnóstico me deixou balançada, me deixou, sem dúvida. Eu só me dei conta que eu ia me operar na véspera da minha cirurgia, porque foi tudo tão rápido.
eu não tive muito tempo de absorver o diagnóstico, porque eu mesma fiz o meu diagnóstico, entende? E aí quando eu vi, foi um choque, eu não tive ação. Aí as outras pessoas que estavam ao meu lado, que foram organizando tudo, meu marido, meus amigos, marca cirurgia, liga daqui, você vai viajar? Eu disse, não vou fazer nada, vou me operar aqui, com quem eu sempre operei, vão ser meus amigos que vão me operar, vai ser meu marido que vai fazer minha reconstrução, eu não poderia estar em lugar melhor do que não fosse na minha casa. Isso foi uma coisa que, foi a única coisa que eu disse, isso eu não vou fazer, eu não vou sair daqui, eu não vou abrir mão. E eu só me dei conta na véspera, porque antes da cirurgia você tem que fazer uma marcação. E quando eu terminei essa marcação pré-operatória, eu falei para minha sobrinha, eu falei, minha filha, me leve na igreja, que eu sou católica, eu preciso rezar, porque eu preciso ter serenidade para dar serenidade para as pessoas que estão ao meu redor, porque eu sabia que ia ser uma cirurgia muito difícil. Eu me tornar paciente naquele momento, quando há uma semana atrás eu estava operando com a mesma equipe, uma outra paciente. Então, eu estava mudando os papéis, né? Então, eu tinha que dar essa tranquilidade para a equipe que ia me operar, meus amigos de uma vida inteira. E foi o que eu fiz. Aí eu fui, rezei, e naquele momento, realmente, foi a hora que caiu a ficha de que eu tinha realmente um diagnóstico de câncer. E aí eu falei assim, não, bem, agora é olhar para frente. Não tenho como retroceder. Vamos olhar para frente, vou pedir a Deus serenidade. E assim foi, no dia da cirurgia, todo mundo muito, muito, muito nervoso. Chamei a equipe e falei, eu só vou estar anestesiada, mas eu estou do lado de vocês. Então tudo que eu faria se eu estivesse aqui operando outra paciente, vocês vão fazer. Eu estou muito tranquila. E assim foi. Isso foi muito bom, porque eu me recuperei muito bem, não precisei fazer químio nem rádio. E eu estou aqui hoje para contar, então isso fica para a própria paciente, porque quando elas se desesperam, eu digo para elas, olhem para mim. Já é um exemplo, né? Elas me olham. Mas aí elas olham de novo. Você está me vendo? Tô. Eu já tive desse lado. Elas acreditam, doutora, quando a senhora fala isso? Elas ficam, como assim, doutora? No primeiro momento ficam duvidando. Eu tive desse lado. Tudo que você está sentindo, eu já senti. Mas primeira coisa, não desespera. Respira fundo e segue. Vai dar certo. Então é assim que funciona. E que bom que elas têm uma referência dessa forma, né? Então eu acho que de tudo ruim, isso de alguma maneira ajudou essas pessoas. Essa experiência a senhora lembra com alegria? Ou ela ainda mexe com a senhora em algum momento? Como é que funciona? Na verdade, é com emoção. Com emoção. Com alegria, porque eu acho que eu fui beneficiada. Porque eu consegui fazer o diagnóstico numa fase inicial. E a gente fala que a FRM positiva é danado, né? Médico é um bicho danado. E eu tinha só 6 meses que eu tinha feito todos os meus exames, estavam todos normais, eu não tinha nada. E de repente, em uma viagem, fazendo meu autoexame, eu senti um nódulo. É aquilo, eu falei, não, tem alguma coisa errada. Que não existia. Por isso a importância do autoexame. O meu nódulo tinha 1 centímetro. E aí eu fui à clínica de radiologia, falei para a colega que eu queria fazer, ela disse, mas viu, tem 6 meses que nós fizemos seus exames. Eu disse, eu sei, mas eu quero repetir. E aí, esse acho que foi o momento mais impactante, porque quando você faz a mamografia, você fica no workstation, então a imagem chega. Então estávamos eu e ela conversando. Aí chegou a imagem, quando eu olhei para a imagem, ela ficou olhando para a imagem e eu também. Aí foi aquele minuto que eu falei, que legal. Respira fundo. Respira fundo. Aí ela falou, Ilka, o que você vai fazer? Aí eu disse para ela assim, agora eu tenho cirurgia, eu vou operar. E mais tarde eu tenho que dar aula, porque eu sou professora da faculdade, e à noite eu estou de plantão. Amanhã eu vou saber o que eu vou te dizer. Hoje não dá para pensar nisso. Aí ela, como assim? Eu disse, é isso que eu vou fazer. Agora eu não posso pensar, eu tenho compromisso. Olha, doutora, tem mensagem chegando aqui. A Renata está perguntando aqui, quando é necessário fazer a mamografia? Assim, toda mulher, a partir dos 40 anos, deve realizar a mamografia anualmente. Mesmo que ela não tenha sintoma, não tenha nada. Fez 40 anos, ganha de presente os 40 anos e a mamografia anualmente, tá? Olha, aí a Carol está perguntando, eu vou estender essa pergunta da Carol, porque a Carol está perguntando se o câncer de mama pode ser desenvolvido em jovens.
Claro. Sim. Mas tem uma faixa etária, a partir de que idade? Eu já tive paciente com 18 anos, com 18 câncer de mama. anos. Não é a raridade, são tumores específicos, são tumores mais agressivos. Pode fazer o autoexame ali, doutora, quando jovem? Eu sempre oriento que tudo é uma questão de educação. Que essa menina, quando ela entra na puberdade, que ela seja orientada a fazer seu autoexame, a se tocar, conhecer seu corpo. É muito importante que a mulher conheça seu corpo. Porque se ela tem esse conhecimento, esse autoconhecimento, qualquer alteração, ela vai fazer o diagnóstico. Quem usa prótese de silicone tem maior propensão de desenvolver a doença? É a Patrícia que está perguntando aqui. Não, Patrícia, não tem. A prótese de silicone não tem nenhuma relação com câncer de mama, como também não atrapalha em nada você fazer seus exames de rastreio, no caso a mamografia. Aqui a gente também já falou sobre isso, mas vou repetir. O Felipe está perguntando quais os riscos de câncer de mama em homens. É pequeno, em torno de 1%. Normalmente os tumores em homens, eles podem estar fortemente ligados à parte genética. Então, se você tem uma família que teve um câncer de mama em homem, essa família deveria ser investigada, que pode ter um potencial genético. E o homem pode fazer o autoexame também, né, doutor? Sim, é muito mais fácil para o homem fazer o diagnóstico, porque ele não tem seio. Então, qualquer pequena alteração ele vai notar. Vai notar, né? Aqui tem mais uma pergunta da Larissa, chegando aqui, ó. Quem toma anticoncepcional tem mais chances de ter câncer de mama? Não, tem uma não relação? Teve um trabalho que saiu ano passado, um trabalho da Finlândia, tentando falar isso. Mas a própria Sociedade Brasileira de Mastologia, a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia, referenciaram o seguinte, que essa chance é 1%. Então, a gente não pode falar que tem uma relação importante. Certo. O Vitor está perguntando aqui, é verdade que homens podem ter câncer de mama? Sim, Vitor, a gente já falou agora aqui. O diagnóstico é o mesmo e o tratamento é feito na FCCOM? Sim. Também, né? O diagnóstico da mesma maneira, o tratamento também. Tem algum caso, claro, ela conhece, já está há muito tempo. Sim, a gente sempre tem. Esse ano a gente operou 2 homens já com câncer de mama na fundação. Pronto, está respondido aqui, Vitor, a sua pergunta. Agora, eu também considero que a importância do autoexame, né, é fundamental para se ter um diagnóstico precoce. Como a senhora disse, o homem é mais fácil de se identificar, a mulher não. Mas é importante o autoexame, né? A senhora falou que mais de 700 atendimentos? 700 altas. 700 altas. Mas teve um número bastante significativo de consultas. Sim. Deve ser como a gente tem esses números? A gente tem, lá, a gente atende em média, por semana, mais de 100 pessoas. Por semana? Por semana. Porque tem consultas de primeira vez e de retorno. Porque lá nós somos 7 mastologistas atendendo. Então, olha, a senhora falou que 700 altas em 3 anos, né? Uhum. A produção disse que nesses mesmos 3 anos foram mais de 12 mil consultas. Sim. E cirurgias para o tratamento. Exatamente. Muito grande. Nós operamos todos os dias na Fundação FECOM, em média 2 a 3 cirurgias, dependendo do porte, né, do tamanho dessa cirurgia. Então a gente tem um movimento muito grande mesmo. Nós somos uma equipe recebe pessoas de outros estados. Exatamente. Também. Eu fiz um levantamento lá na Fundação FECOM, que foi até a dissertação do meu mestrado. O que a gente identificou? Dentro da Fundação FECOM, 25% das pacientes atendidas na Fundação são do interior, 25% são de outros estados. Região Norte, não? Da região Norte. Nós temos muita gente do oeste do Pará, muita gente de Boa Vista, né? E agora a gente atende muita gente da Venezuela. Não só das pessoas que vieram, que migraram daqui, mas que vêm da Venezuela especificamente para fazer o tratamento. Ou seja, 50% da capital. É capital. Os outros 50% interior e outros estados. E outros estados. Doutor, chegou uma época que a FCCOM era referência nesse tratamento? Era uma espécie de polo para o tratamento do câncer de mama? A FCCOM, historicamente, é uma referência dentro da região norte para o câncer de colo de mama, de toda a parte oncológica, porque lá a gente faz todo tipo de tratamento oncológico. E a gente poderia também citar os progressos, os avanços que a Fundação vem alcançando ao longo desses 3 anos. Sim, nós temos crescido bastante. Estamos agora já entrando no 3º ano de gestão do Dr. Gerson Mourão.
O hospital, assim, uma das ideias dessa gestão, dessa nova gestão, é a humanização. A gente tem conseguido caminhar nessa humanização, a gente entende que isso é prioritário, mas também entende as dificuldades. Claro que com a pandemia muita coisa ficou difícil, porque todos os recursos foram direcionados para o tratamento Covid, mas a gente conseguiu já muitas coisas, alguns aparelhos, a gente conseguiu 3 ultrassons novos. Inclusive eu ia perguntar sobre isso, como é que foi o trabalho de vocês durante a pandemia? Isso deve ter afetado bastante. Afetou bastante. Na primeira onda, foi um dia muito triste, porque a Fundação FECOM historicamente nunca parou. A gente entende que médico faz greve, que a saúde é complicada, mas historicamente a Fundação nunca parou, mesmo quando o sistema parou. Parava por motivos outros, né? Então, no dia que teve o decreto que ia ter que suspender tudo, foi um dia muito triste, até teve um simbolismo muito grande, porque era um dia chuvoso e era um dia que eu fazia ambulatório, foi numa segunda-feira. Eu lembro eu chegando na Fundação, parte da diretoria na porta, dispensando o paciente. Aquilo foi muito doloroso para todos nós, porque ninguém entendia o que estava acontecendo, ninguém sabia, estava todo mundo com medo, tanto nós profissionais da saúde, os pacientes. Então foi um momento difícil. A gente ficou sem atendimento, em média 2 ou 3 semanas, não sei se precisar, e sem fazer cirurgia, só operando as urgências. Aí depois de um mês a gente começou devagar, e eu tinha muitas pacientes que tinham urgência em operar, porque a gente faz quimioterapia neoadjuvante, que é a quimioterapia antes da cirurgia, e a gente tinha já um mapa cirúrgico extenso, para dali a 1 ou 2 meses. E essas pacientes, elas não são operadas, elas perdem o efeito da quimioterapia, o tumor cresce novamente, cresce com mais agressividade. Aí chamei a direção, conversei com a direção e com um grupo, e falei, já que está mais ou menos parado, vamos tentar pelo menos operar esses pacientes da quimioterapia neoadjuvante. E a direção e o grupo entendeu, conseguimos na primeira onda fizemos um mutirão, operamos 8 pacientes naquele momento, uma semana assim direta, operamos. Foi uma força-tarefa com o hospital, com o próprio centro cirúrgico, porque estava todo mundo com muito medo. Aí devagarzinho a gente foi voltando, fazendo uma cirurgia ou outra, atendimento muito reduzido, atendendo só o que era prioritário, o que a gente considerava como prioridade. Naquele momento, os pacientes que estavam sendo preparados para o procedimento cirúrgico. Essas pacientes tinham que ser prioridade e as que tinham feito quimioterapia. E a proporção que as coisas foram melhorando, a gente foi voltando a trabalhar normal, né? Isso naquele primeiro ano de 2020. Mas aí, quando chegou janeiro, que teve o colapso, ficamos praticamente um mês sem cirurgia, não paramos o atendimento, mas sem cirurgia. Perderam algum colaborador nesse período? Infelizmente, algumas pessoas muito queridas, muito importantes e que nos ajudaram muito naquele momento inicial da primeira onda, que partiram, né, deixando um vazio, uma lacuna. Então o hospital todo sentiu muito, mas ao mesmo tempo que o hospital sentiu essas perdas, nós éramos motivados a não parar, porque a gente entendia que a oncologia não pode parar. É uma missão, né? É uma missão, porque o tempo era tudo pra gente, é tudo, né, nesse momento. A gente percebe, né, como eu falei anteriormente, logo no início, que a gente percebe esse amor, esse sentimento de pertencimento da senhora e dos demais, claro, colaboradores lá da FCCOM. E isso lhe rendeu uma indicação muito importante, né, para o prêmio Instituto Avon e Plataforma Universa da categoria Inovação em Câncer de Mama. Como foi receber essa indicação, hein, doutor? Na verdade... É um reconhecimento. Foi uma surpresa, uma grata surpresa. Eu nem imaginava, né, que isso podia acontecer. Eu nem conhecia esse prêmio e fiquei surpreendida, porque quando a gente teve essa ação, na verdade, a gente nem sabia que isso podia acontecer. Foi uma tentativa de tentar mudar ou tentar minimizar tudo que a gente estava vivendo naquele momento. Essa ação foi em relação à transferência as pacientes que a gente conseguiu COVID, transferir. Né? Foi uma coisa que, na verdade, eu acho que ninguém acreditou na transferência. E foi uma conversa. Se você me perguntar quem é que teve a ideia, eu nem sei te dizer exatamente, porque eu tinha assim, uma fila de pacientes para serem operadas, já agendadas. A gente tem perspectiva de quando ia iniciar, porque ninguém sabia, né? Sabia que estava naquela situação de não poder fazer nada. O hospital atendendo Covid,
nosso CTI passou a ser Covid, as enfermarias passaram a ser Covid, e aí eu tinha esses pacientes. E eu falei, gente, como é que eu vou dizer para pacientes que eu não vou tratar? Então, claro que elas entendiam que o Covid era extremamente grave, nós também, mas o problema que elas tinham também era muito grave. Então, a gente estava ali num cabo de guerra, né? Para que lado é que a gente vai? Sabe aquela história do precisa fazer o que tem que ser feito. É mais ou menos isso, né? Eu não tinha alternativa. E aí, em conversa com a direção, e aí foi quando começaram a transferir os pacientes Covid para os outros estados. Eu falei, poxa, nem porque podia transferir minhas pacientes para operar em outro estado. Será que algum estado aceita meus pacientes? E aí, acho que isso ofendeu. Aí foi quando se conversa com a secretaria, o Ministério naquele momento estava aqui, aí eu acho que o Ministério falou assim, poxa, isso vai ser benéfico para o Ministério, é uma ideia, e assim, foi tudo muito rápido, porque foi uma conversa que eu tive sexta-feira de tarde, para de noite, sábado, o Gerson, que é o diretor, o presidente, me ligou e falou, Ilka, a gente vai conseguir transferir algumas pacientes. Quantos pacientes você acha que a gente pode transferir? Eu disse, são muitos, não sei, eu tenho que ver. Ele disse, você tem como ver isso agora? Isso era sábado, 2h da tarde. Aí eu disse, bem, eu tenho que ir ao hospital. Eu vou para o hospital, vou buscar essas pacientes, chamei a equipe, nós temos residentes, e chamei a enfermeira navegadora, serviço social, e peguei o mapa cirúrgico de quem eu já tinha agendado as cirurgias que tinham sido suspensas, liga para paciente. Aí no domingo de manhã todos fomos pro hospital. Eu falei assim, olha, eu tenho que examinar todo mundo de novo, porque eu tenho que ver se está tudo certo, porque eu não podia ter, nada podia dar errado. Tinha que ser tudo, pacientes muito bem selecionadas. E chama a família, explica para a família. E teve paciente que não aceitou, porque é muito difícil você sair da sua casa. Quanto tempo demorou para a senhora dar a resposta para o Dr. Gerson nesse... Ele me falou. Isso foi sábado. No domingo eu falei, já consegui 8 pacientes. Ele, então tá bom. Então elas viajam na terça. E rápido assim. E foi rápido. E aí eu falei para elas, vocês arrumem as coisas, e a gente organizando aí, como diria meu pai, quem tem padrinho não morre pagão. E a gente conhecia o diretor do INCA, que é o doutor Marcelo Belo, que é meu amigo pessoal. Eu liguei para ele, eu falei, Marcelo, aceita minhas pacientes. Ele, quantas pacientes você tem? Eu disse, a princípio, né? Eu falei, eu tenho 8. Aí ele disse, 8 pacientes? Mas foram 22 pacientes transferidos. Eu descobri isso depois. E aí ele disse, 8. Eu disse, Marcelo, opera elas. Ainda falei, olha, tem uma paciente muito jovem, tem tumor que é avançado, que não respondeu a químio. Aí sensibilizei o Marcelo, e aí ele disse, tá. E ele próprio se sentiu pressionado pelo serviço, porque tem a demanda dele do INCA, e ainda tinha a história da variante amazônica, né? E quando essas pacientes chegaram, ele ouviu, e ele me ligou no dia seguinte, estão dizendo que eu estou trazendo a variante do Amazonas para o Rio de Janeiro, para dentro do INCA. Eu disse, Marcelo, não fala isso não, eu testei esses pacientes não sei quantas vezes. É um momento tenso para todos. E ele foi uma peça vital, porque ele, quando foi questionado para ele dentro dos próprios colegas do INCA, ele disse, nós somos todos Brasil. Isso é legal. Eu não vou negar atendimento para essas mulheres, elas precisam ser atendidas. E aí foi o que nos salvou, foi o primeiro grupo, graças a Deus correu tudo bem, aí quando terminou as cirurgias de todas, ele, olha, deu tudo certo. Eu falei, eu tenho mais pacientes. Aí ele disse, como assim? Eu disse, Marcelo, não temos perspectiva, aceita mais um grupo. Aí ele disse, quantas? Eu disse, é mais 8. Ele, mas viu que eu disse, Marcelo, tu não está entendendo. Tu sabe o que é o inferno? Ele disse, não, graças a Deus. Então vem para cá. Vem fazer um estágio aqui. Vem aqui. E aí ele disse, Ilka, tá. Mas vai ter paciente selecionada, de tudo que você quiser, me diga que eu faço. E a gente foi buscando as pacientes, fala como aquela coisa. E a gente, quando chegou em 22, ele falou, deu agora? Eu disse, eu acho que agora. Quando mandamos o último grupo, ele falou, Ilka, eu não tenho condições mais de receber, porque ele parou o serviço dele, ele parou de operar os pacientes do INCA para operar os pacientes do Amazonas. E aí eu falei assim, não, Marcelo,
Agora, eu tenho um respiro aí de pelo menos um mês e meio, porque essas pacientes tinham feito quimioterapia, eu acho que um mês e meio as coisas vão normalizar. Porque já estavam chegando os cilindros, as coisas estavam melhor, né? Menos pior, eu diria. Eles disseram, tá bom. Então, foi uma ação assim, de todo mundo junto, sabe? Então, por isso que a gente ficou muito feliz. Eu acho que esse prêmio não é meu, eu sempre falo isso, o prêmio, na verdade, maior foi o tratamento dessas 22 mulheres. Então, esse para mim foi o meu grande prêmio. O resto, talvez seja uma consequência. Claro que estou muito feliz, grata pela lembrança do meu nome, representando essas 22 mulheres, representando a instituição que eu trabalho, representando o Amazonas. Mas acho que o prêmio maior foi a vida delas. Esse prêmio ainda vai acontecer? Vai acontecer. Quando é que acontece, doutora? Agora, para a gente começar a torcer aqui. Na verdade, é uma votação eletrônica, né? Eu estou me sentindo no Big Brother, tem que votar. Opa, legal. Então começa a divulgar. Como é que faz para votar? Tem que entrar no site da UOL, aí tem 3 categorias. E aí tem essas 3 categorias são violência contra a mulher, câncer de mama, que é a categoria que a senhora está participando, e a equidade de gênero. Exatamente. Então, entrou no site da UOL. Aí você vai ter lá Universa, que é da campanha, aí tem essas 3 categorias e você pode votar. Pronto, você que está acompanhando o nosso pode votar mais de uma vez, todos os dias. Quantas você quiser. Até o final do mês, e aí vai ter a votação, vai ter a votação e vai ter um júri, além da votação, que eu não sei como é que é composto esse júri. E aí vai ser escolhido, aí no final do mês de novembro, eles vão dar esse veredito. Bom, a gente vai estar torcendo, vai ajudar aqui a doutora Ilka a ganhar esse prêmio. E eu quero a senhora de volta aqui para mostrar esse prêmio. Sim, se Deus quiser. Como é que está agora, para a gente encerrar, a programação para esse final de outubro? Lá deve ser qual é a programação para o Outubro Rosa? Na verdade, a gente está, não só eu, mas a própria presidência, na pessoa do Dr. Gerson, a Marília, que é da prevenção. Todos nós estamos fazendo palestras, fazendo lives, divulgando a causa, a importância desse diagnóstico até o final desse mês. E a Fundação já está se preparando para o Outubro Azul também, né? Que inicia. É o Novembro Azul, que é do homem. Então são pequenas coisas que a gente está fazendo, porque esse momento permite fazer só pequenas coisas. Vamos fazer o seguinte, vou sugerir aqui a minha produção, viu, Camilinha? Para a gente fazer uma matéria sobre esse prêmio que a doutora Eva está concorrendo, e a gente divulga e já pede ajuda também através das nossas redes sociais. Eu falo que eu virei Big Brother. Eu nunca imaginei que o Big Brother era tão importante. Aqui, Prêmio Inspiradoras 2021, não é isso, Fabiano? Isso. É isso aqui, já está aqui, a gente já vai programar para fazer isso aqui, tá, doutora? Tá bom, obrigada. Então, Novembro Azul chegando, a senhora já está convidada já a vir em novembro aqui para falar também sobre essa campanha, que é importantíssimo. A gente viu que a participação dos homens aqui também, né? Eles estão também preocupados com essa situação. O homem tem um papel muito importante, não só pela chance dele ter, que é pequena, mas porque ele pode incentivar sua esposa, suas filhas, suas mães, suas tias. Então o papel do homem é muito importante nisso. Pronto. Se quiser ter mais informações, as pessoas que quiserem mais informações, como fazem para procurar a FCECOM, profissionais da FCECOM? Nós estamos lá todos os dias, procurar por nós, tem assessoria de comunicação, precisar de atendimento, também só ir lá procurar. Tem algum telefone que as pessoas possam ligar? Tem um site? Tem um site da Fundação FCECOM, o telefone eu não sei de qual. Está tudo lá. Está tudo lá. Está tudo no site. O site é www.fcecom.com.br. Pronto, fechou. Deixa eu agradecer aqui, antes de agradecer a doutora Ilka, eu quero agradecer a Isa Padaria, que sempre está aqui nos oferecendo um coffee break, na verdade oferecendo um coffee break para os nossos convidados, né? E aí, a doutora Ilka vai poder degustar dessas maravilhas da gastronomia amazonense que a Isa Padaria oferece a toda a população. A Isa Padaria que fica lá no Aleixo, né? Um abraço aí para o Matheus e o Raoni. O telefone está na tela aí, né, Luca? Telefone na tela, se você quiser mais detalhes, mais informações sobre o menu, né? Menu da Isa Padaria, você pode ligar para lá, acessar o Instagram. O delivery é o 982386601, 982386601. Então tá aí as delícias da Isa Padaria, que sempre está oferecendo aqui um coffee break para os nossos convidados do podcast Papo Reto. Deixa eu mandar um grande abraço e agradecer também a parceria da Dara Produções, que está com a gente aqui também nessa empreitada.
o Maná Delivery, em nome do Renison, meu amigo Renison, que faz um sanduíche artesanal fantástico. E se você quiser pedir também pelo delivery do Maná Delivery, o número é 99211-8657. 99211-8657. Obrigado, Renison, pela parceria. E o Renison atende aí até a madrugada, viu? Fica ali na frente do Hospital Santa Júlia, na Avenida Airão. Um abraço também para o Auto Rodas, o Bruno Climaco, está aí como parceiro também do nosso podcast. Sede por Vidas, o Igor, né, que atende aí com várias pulseiras aí também no Instagram. Outlet da Tropa, o Borges, que oferece camisas de times, de clubes, fantástico. Coyote Suspensões, do Bruno. Chefão da Barbearia, do meu querido Robson. Robson que faz né, trata do nosso visual, né, Camila? Grande Robson. E você pode visitar a Chefão Barbearia lá no Ajuricaba. E do lado do Chefão tem a Parintins Burger, também do Robson, que oferece lá sanduíche fantástico, sanduíche artesanal. A senhora tem preferência pelo caprichoso ou garantido, doutora? Não, eu gosto dos dois, sou garanchoso. Então a senhora está convidada a provar tanto o sanduíche do caprichoso quanto o sanduíche do garantido lá, viu? O hambúrguer é de um é azul, peixe. Outro é vermelho. Um sanduíche é azul, outro é vermelho. E a carne, ela não é carne bovina, ela é de peixe. O hambúrguer é de peixe, Nossa. Se não me falha a memória, é de tambaqui. Então deve ser bom. É muito bom, já provei, gostei muito. Diferente. Mas eu gostei mais do bolinho de matrinchã. Gostei mais, me deu até água na boca agora, lembrei. Maravilha. Robson, obrigado pela parceria, um grande abraço para você, meu amigo. Bom, doutora, vou lhe agradecer imensamente aqui, gratidão por ter aceitado o nosso convite, estar aqui falando desse assunto que é muito importante para toda a população amazonense. Espero a senhora mais vezes aqui, viu? Eu queria agradecer, muito obrigada pela oportunidade. É sempre bom a gente poder divulgar um pouquinho o que a gente faz lá na Fundação SECOM e divulgar o Outubro Rosa, que é um momento de alerta para todas as mulheres. Muito obrigada. Obrigada e mês que vem o alerta para os homens. Se Deus quiser. A você que acompanhou o nosso podcast Papo Reto dessa terça-feira, um grande abraço, uma ótima noite, uma ótima terça-feira. Fiquem com Deus e pode acompanhar ainda a Agência Brasil de Notícias nas redes sociais. O podcast vai estar disponível no YouTube, vai estar disponível no nosso site, agenciabrasildenoticias.com.br, e a gente conta com a sua audiência, a sua participação sempre nas nossas plataformas digitais. Lembrando que o nosso podcast Papo Reto acontece de terça e quintas-feiras. Quinta-feira já temos também um convidado agendado, então a gente espera você no horário de sempre, às 5h03 da tarde, na próxima terça-feira. A todos, uma ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.